não basta mais ter o conhecimento, mas é saber se comunicar também. E eu vejo que, principalmente você, no seu perfil, o conhecimento produz. O conhecimento produz, né? Porque o que acontece? Eu, Alfredo, posso ser um pequeno tijolo no muro completo da agronomia no Brasil, assim como o Michel, assim como os nossos colegas de trabalho são também. Mas esse mérito não é meu, nem seu. Nós usarmos essas ferramentas que já tem, não é verdade? E ajudar a produzir elas também, por que não? Mas é o conhecimento que produz. É ele que faz a prosperidade chegar. Se você é agricultor, uma coisa é certa. Hoje alguém vai tentar te vender alguma coisa. Não tem um dia que um agricultor passe sem alguém oferecer para ele. Ele vai no banco, alguém quer oferecer. Ele vai numa agência fazer uma revisão, o pessoal já está oferecendo a outra caminhoneta do outro ano para ele. Ele vai fazer isso. Ele está sempre sendo assediado por algum vendedor. Então, você tem que trazer para ele, nos momentos que ele estiver contigo, uma exclusividade. O que é o gastar menos? Não significa que eu vou recomendar para o agricultor plantar lá um milho de terceira qualidade. Um produto genérico. Né? Mas assim, se eu for usar um inseticida premium, eu tenho que extrair o máximo daquele inseticida, compreende? Cada centavo investido nele tem que render o máximo possível. Então, nós nos dedicamos a fazer isso e entregar esse resultado para o agricultor. E aí, no final, meu amigo, quem você é de verdade? Aquilo que você mostra ou aquilo que você faz? Não é verdade? Sim. E no final, o público é crítico, não é verdade? A verdade, uma hora vem, né? Ela vem. A verdade é uma lâmpada acesa no escuro. Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro, o mundo de vendas no agronegócio, na visão de quem está no campo o tempo todo. Quem vos fala é Michel Reck, host desse programa. Só uma mensagem que eu trago para vocês aqui hoje é: hoje, apenas o técnico, apenas o saber, não é mais o suficiente para você fazer diferente lá no campo. Porque a comunicação, a informação e a comunicação são algo totalmente diferente. Há 15, 20 anos atrás, quando nós começamos no agro, a informação, de certa forma, ela tinha uma certa de restrição. Ou seja, esse meio de comunicação que nós usamos aqui hoje não existia. Ou existia de uma forma muito mais limitada. Então, ter conhecimento hoje não é uma grande diferencial de ninguém, mas sim saber se comunicar, saber se expressar. E para isso hoje trago um colega aqui que é além de ser um mestre e doutor em agronomia, também é uma pessoa que se comunica muito bem no agro. Tem aí seu canal também tem o seu canal no Instagram, no YouTube também. E é sócio da AgroChime. Estou falando aqui com o Alfredo Alves Neto. Alfredo, prazer. Mais uma vez, vamos bater um papo aqui com a nossa audiência. Prazer é todo meu estar aqui. Fiquei muito feliz, satisfeito com o convite. Desde já te parabenizo por essa tua iniciativa do Vendedor Agro e compartilhar informações aí do meio, informações regionais aqui do oeste do Paraná, que com certeza fazem diferença a nível nacional. Quero parabenizar também o pessoal aqui do estúdio por tudo muito arrumado, tudo muito bonito e organizado. O Anderson é detalhista nos detalhes, né, do estúdio dele. Sim. Vamos fazer propaganda do estúdio do nosso colega também. Vamos lá, quero fazer uma breve apresentação aqui do Alfredo. O Alfredo é esposo da Patrícia Hermes Alves, pai do Joaquim, do Martim e do José, 3 meninos, filho do seu Ademir e da dona Marisa, engenheiro agrônomo formado em 2008 pela FAG, primeira turma de agronomia da FAG, né? Sim, aqui em Cascavel, lá em Cascavel. E também é mestre e doutor em produção vegetal. Então, ou seja, aquilo que eu falei antes, né? O Alfredo não tem apenas a comunicação, mas também tem uma bagagem técnica, prática e também teórica. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho aqui durante esses próximos 60 minutos do nosso podcast. Tá bom? Alfredo, fiz uma breve apresentação sua, mas conta um pouquinho da AgroChime, que eu acho que vale a pena a gente comentar com a nossa audiência, entender um pouquinho do trabalho que vocês fazem aqui, tanto no oeste do Paraná, como também no Paraguai, que eu sei que vocês fazem um trabalho muito bacana também, nossos irmãos aqui, também nossos vizinhos. Muito bem. A AgroChime ela é uma empresa de consultoria agronômica, é uma empresa inovadora na região. Fomos os primeiros a começar a trabalhar com essa modalidade de trabalho, onde o agricultor contrata uma assistência técnica para sua lavoura particular e nós temos a nossa área experimental
e os nossos ensaios científicos, que não são só feitos na área experimental, mas também dentro das universidades públicas, em conjunto com outros agricultores que têm as suas fazendas e também com empresas do setor, e levar para o agricultor o melhor manejo. Então, o agricultor que vem trabalhar na Agrochim, ele quer duas coisas. Ele quer colher mais. Esse colher mais é bater os recordes de produção da sua fazenda. Por exemplo, a fazenda produziu 60 mil sacas de soja no passado. A nossa meta é ultrapassar esse recorde de 60 mil sacas, né? Então, trabalhamos sempre com essas metas, o que não é fácil, né? É muito desafiador. E gastar menos. O que é o gastar menos? Não significa que eu vou recomendar para o agricultor plantar lá um milho de terceira qualidade, ou um produto genérico, né? Mas assim, se eu for usar um inseticida premium, eu tenho que extrair o máximo daquele inseticida, compreende? Cada centavo investido nele tem que render o máximo possível. Então, nós nos dedicamos a fazer isso e entregar esse resultado para o agricultor. Nós vamos fazer logo 10 anos já de trabalho consolidado, sim. Nós temos já uma data expressiva, né, na agricultura, porque esses 10 anos eles se transformam em 20 safras, começadas e terminadas com o agricultor, porque são 2 safras no ano que nós fazemos com os nossos agricultores, né? Estamos muito satisfeitos com os trabalhos. Assim como o mercado agro traz inovação, nós estamos trazendo 2 modalidades novas de atendimento para o agricultor. Então, o agricultor que está dentro da Agrochim, ele vai ser muito beneficiado, porque com o mesmo investimento dele, ele vai ter inovações para o seu negócio, para a sua fazenda, e trabalhamos então com esse foco, né, no agricultor. Claro também que a empresa vai crescendo, e fora o foco de fazer o agricultor colher mais e gastar menos, nós temos um foco muito grande com os nossos colaboradores. Queremos colaboradores dentro da nossa consultoria que trabalhem conosco e fiquem por muito tempo conosco e prosperem conosco. Então, a qualidade de vida das pessoas que estão à nossa volta, nós queremos aumentar trabalhando da forma correta. Legal, bacana. Então, a Agrochim está há 10 anos no mercado, fazendo trabalhos técnicos, tanto com o produtor, com os agricultores que vocês assistem, né? Sim. Em toda a região oeste aqui. Eu sei que também vocês têm alguns trabalhos no Paraguai também. Sim, sim. E vocês têm os ensaios também internos, que você estava me contando aqui antes dos bastidores, que vocês têm protocolos que vocês fazem com várias multinacionais para testar produtos que ainda vão ser lançados ainda e que desafiam, vamos dizer assim, o melhor protocolo que você já tem validado dentro da Agrochim. É isso? Sim, é isso mesmo. A Agrochim, ela traça lá um manejo de fungicidas para cercóspora, por exemplo. E esse manejo, ele é público, ele é conhecido, porque nós vamos à compra, nós submetemos os nossos planos de trabalho à crítica, não é verdade? Por exemplo, vou atender a lavoura do seu Michel, né? O seu Michel trouxe sua fazenda aqui e tal. Então, nós vamos entrar no milho segunda safra, nós temos um plano de trabalho para ti. Como que nós vamos começar um investimento desse porte, onde o agricultor facilmente investe lá R$1 milhão, não precisa de uma área tão grande para ter R$1 milhão investido em semente, em fertilizante, sem contar o maquinário que ele já tem, não é verdade? Sem um plano. Não é possível começar sem um plano. Então, nós traçamos um plano para ti. Semanalmente, nós vamos mostrando que esse plano está avançando ou é necessário algum ajuste. Por que é necessário algum ajuste? Se nós traçamos um plano de usar, às vezes, um inseticida específico para uma praga específica e essa praga não aparecer, nós não precisamos usá-lo. E a agricultura traz muitos desafios. Teve muitos anos onde nós tivemos a presença, por exemplo, da mosca branca, que quase nunca ocorre na região oeste. Mas quando ela ocorre é necessário um investimento a mais. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, né? Então, nós traçamos esse plano e as companhias, elas falam, olha... Vão dando suporte para vocês. Vão dando suporte e uma crítica, né? Poxa, a gente acredita que a segunda de fungicida de vocês não está tão coerente. Então, nós vamos lá e vamos colocar o nosso produto para ver se dentro do manejo atual de vocês ele soma ou diminui. Só que isso é feito por muitas companhias e dali que sai os nossos principais manejos para os próximos, né, para a próxima os protocolos cultura. Daí e vocês ficam atentos ao que está acontecendo no mercado. Justamente. Todo mundo acredita que tu trabalha aí cerca de 6 meses antes da cultura da soja até implantar ela, ou do milho para implantar ele. Veja que nós estamos trabalhando já há 2 a 3 anos para essa safra de agora. Eu estou usando dados de pesquisa que são validados na região
há um ano, eu já estou planejando os ensaios que eu vou fazer para 2026 na Safrinha. Então, o pessoal que não é da agricultura, eles tinham que ter mais essa ciência, né? Do quanto que o agricultor, os agrônomos e o nosso time completo trabalha para uma safra, né? Então, e esse investimento ainda no tempo, né? Porque você tem que estar prevendo sempre, olhando o clima, olhando o ambiente, né? Justamente. Olhando especificamente o produto que o cliente está manejando, que a gente sabe que cada variedade de soja, cada microambiente tem um cuidado específico, né? E esse é o desafio nosso como técnico de prever e também monitorar, né? Porque tem muita coisa que é preventivo, tem muita coisa que é monitoramento, né? Perfeito. Não está o nosso script aqui, mas antes da gente passar para vendas no agro, você abriu um gancho para mim aqui que eu gostaria de explorar um pouquinho mais antes da gente passar do tema principal, que é vendas e comunicação no agro, né? Nós estamos hoje aqui na região oeste, temperaturas extremamente altas, alta umidade, e o que a AgroChim hoje está recomendando, está posicionando com relação a manejo para bipolares no milho safrinha, por exemplo? A gente comentou antes também, mas acho que é importante deixar esse recado para quem está nos ouvindo aí. Veja bem, nós como consultoria, nós temos que garantir para o agricultor uma produtividade muito segura. E hoje nós não temos um único híbrido blindado, exclusivo, altamente diferenciado que vai entregar isso para ele. Então, a primeira parte de uma grande fazenda, nós atendemos fazendas hoje que tem mais de 20 talhões que estão plantando milho segunda safra. Então, é entender cada talhão e cada micro-região para posicionar o melhor híbrido para aquela condição de solo, de clima, de fertilidade. Perfeito? Então, a primeira medida contra a bipolares é fazer uma escolha de híbridos em proporções que possam garantir para o agricultor esta segurança, né? E depois dessa medida, estamos buscando a todo momento diferentes soluções para os problemas que ocorrem, mas ainda o controle químico de doenças, o controle químico de enfermidades foliares é uma medida que ela traz muita viabilidade, né? Cada real investido em fungicida, ele se paga, né, em produtividade. E aí, nesse sentido, a aplicação de carboxamidas, né, grupo químico carboxamidas no estágio V4, ele é o principal manejo químico para segurar a pressão de bipolares. Você consegue diminuir pela metade a pressão de bipolares que pode dar nos híbridos mais suscetíveis a bipolares e ter um retorno econômico muito grande. O agricultor ele pode perder em torno de 30% num híbrido suscetível para bipolares. Então, ele investindo no fungicida em V4, ele paga aquele investimento que ele fez muitas vezes. Até porque o ano promete ser né? Até porque o ano a gente plantou cedo, né? A gente conseguiu plantar uma janela boa, posso dizer assim, né? Comparado aos últimos 5 anos, né? O clima tá excepcional, né? Chuva e calor, né? Apesar que as noites estão bem quentes também, né? Que talvez não favoreça tanto a cultura do milho, mas pelo menos de dia tá calor e tá chovendo, né? Então, ou seja, a cultura tem todas as condições ideais para se desenvolver bem e expressar um bom potencial produtivo. E aí, acho que o nosso papel é cuidar daquilo que está no campo, né? O que depende de nós, técnicos e os agricultores também, é fazer a nossa parte para, como você mesmo disse no começo da sua fala, explorar o máximo potencial produtivo possível, né? Sim, com certeza. É isso aí mesmo. Show de bola. Agora partindo para a parte principal aqui, que é vendas no agro, né? E eu quero linkar muito esse papo contigo aqui agora, tentar trazer o máximo do seu conhecimento técnico. Perfeito. E ligar isso com a parte de vendas, né, no agronegócio. Sim. Eu acho que assim, uma tendência que a gente vê, né, e eu fiz a abertura falando sobre isso, é que não basta mais ter o conhecimento, mas é saber se comunicar também. Perfeito. E eu vejo que, principalmente você, no seu perfil, né, particular do Instagram, ou você usa a frase do conhecimento produz, né? Que eu acho fantástica, do Dirceu, né? É de quem que essa frase é do... Essa logo aí, eu criei ela. Você criou ela? Eu criei ela, Que legal, cara. Mas, assim, é inspirada, assim, nos grandes agrônomos que já passaram, né? Aí que nós... Né? O conhecimento produz. O conhecimento produz, né? Porque o que acontece? Eu, Alfredo, posso ser um pequeno tijolo no muro completo da agronomia no Brasil, assim como o Michel, assim como os nossos colegas de trabalho são também.
Então, mas esse mérito não é meu, nem seu. Ele nós usarmos essas ferramentas que já tem, não é verdade? E ajudar a produzir elas também, por que não? Mas é o conhecimento que produz, né? É ele que faz a prosperidade chegar, né? Então, eu usei essa logo, né? O conhecimento produz para isso. O conhecimento produz, ele é uma plataforma que eu criei para compartilhar conhecimento, né? Então, quando veio a pandemia, eu justo estava numa transição uma transição profissional. Eu trabalhava na Agrochime como pesquisador, na época, eu era pesquisador, né, de grandes culturas, e dava aula à noite na universidade, né? Eu era professor de solos na Univel. E aí eu resolvi parar de dar aulas, eu saía de manhã de casa 7 horas da manhã, 6h30 para ir trabalhar como pesquisa. Da consultoria eu já ia dar aula e voltava só 11h30, meia-noite para casa. Então era um trabalho, eu trabalhei em 2 lugares por muito tempo. Aí eu resolvi parar, né, com essa rotina mais pesada. Só que eu tinha muito conhecimento ali no meu computador, né? Tinha muito conhecimento ali e estava todo mundo gravando aula para colocar na internet, né, para fazer uma outra fonte de renda. E eu também fui para esse mercado. E comecei a usar o meu Instagram para compartilhar informação, né? Legal. E quando eu fui compartilhar essas informações, eu não queria ter lá Alfredo, né, doutor Alfredo, né? Eu quis usar o conhecimento para a pessoa. Então eu dei esse nome de conhecimento produz. O símbolo dele é uma caveirinha com umas folhas de soja embaixo, né? A caveira, ela é um símbolo, né, do osso humano que mais perdura depois que nós morremos, né? É isso que vai ficar para as próximas gerações, né? Às vezes ela é relacionada a um símbolo de morte, de queda, de ruína. Mas a gente vê na filosofia e no conhecimento antigo que a caveira ela é usada como um símbolo de vida, né? Você deixa uma caveira aqui na tua mesa, está sempre se lembrando do momento, né, da sua morte, então do que você tem que produzir, do que você está fazendo enquanto você está aqui. Então por isso que ele tem essa simbologia. E aí comecei a me relacionar lá na internet para vender minhas aulas, criei alguns materiais, mas quando eu fui para a internet para isso, os agricultores começaram a me pedir consultoria. E era na época da pandemia. E aí um dos agricultores que me assistia, ele e a sua esposa, resolveu me dar uma oportunidade de trabalho para resolver um problema na fazenda via online, né? Eu falei, poxa, mas eu nunca fiz um trabalho online. Ele falou, me passa a estratégia para fazer, que eu vou implementar com muita maestria, depois eu vou colher separado e te digo se foi ou não, né? Me passa um orçamento dessa informação, vou fazer. E aí ele fez, e ele morava lá no Paraguai, ainda tem a sua fazenda no Paraguai. E aí, através desse agricultor, que me deu a primeira oportunidade, outros agricultores que eram vizinhos ou conhecidos deles também me deram uma oportunidade, e hoje eu atendo agricultores lá no Paraguai. Atendo 2 fazendas lá, através dessa consultoria do Conhecimento Produz. Não pretendo pegar mais fazendas para atender, porque o meu foco principal é nos agricultores e na Agrochime, né? Isso não quer dizer que eu não atenda aos meus agricultores do Conhecimento Produz com a mesma dedicação, né? Mas eu pretendo atender só esses agricultores que eu tenho lá e cuidar daqui para fazer aqui sim crescer e dedicar tempo para esse crescimento, né? Então essa é a história do Conhecimento Produz. Cara, que história legal, não sabia, né? Legal Eu mesmo. não sabia, fantástico. Inclusive quero mandar até um abraço, né, para esses agricultores, né? Esse agricultor que me deu essa oportunidade, o Erson Misturini, Erson Pazzi Misturini é o sobrenome dele, sua esposa Tânia Vessaro, que me deram essa primeira oportunidade, e hoje eu faço trabalhos lá com a Estância Halber, do seu Eloy e da Andressa Halber, e também com a Estância Sé, que é do seu Wilson Sé, do Alan Sé, Luan, o Júnior. Quero aproveitar para mandar um abraço para esse pessoal de lá. Show de bola, né? Então, olha, fazendo um breve resumo desse começo, né? Como que não basta ser técnico, tem que saber se comunicar também. Ou seja, você tinha toda essa, como você mesmo disse, né? Todo esse material que você construiu durante todo o seu trabalho, pesquisa, aula, porque eu também fui professor durante um tempo lá na FAG. A gente tem que estudar bastante para, né? Sim, com certeza. Para poder transmitir o melhor que você pode sobre aquele assunto, né? Para os alunos. E chegou num ponto que, né? Você que falou assim, pô, agora eu preciso ampliar. Só que ampliar talvez não seja se trabalhar mais, né? Ou seja, está trabalhando, sei lá, 15, 16 horas por dia. Sim, não é trabalhar 24 horas por dia. Sim. Mas sim você achar uma plataforma digital, uma forma de se comunicar que vai expressar, você vai conseguir compartilhar esse conhecimento de uma forma mais
eficiente, talvez. Sim, Né? Que é o justamente. digital hoje que nós vivemos, né? Com certeza. Então, olha só que história legal. Não sabia, sinceramente, você me pegou Sim. desprevenido. Eu achei Aham. que. Legal. Então, bacana. E olha só a oportunidade que surge para nós, né? De repente, né, Alfredo, a gente está pensando aqui, né? O que o agro. Nós temos praticamente a mesma idade, começamos a trabalhar há 17, 16, 17 anos atrás. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, não tinha nem. Cara, o telefone era para ligar. Sim, No máximo, uma mensagem de texto, né? Um SMS, né? justamente. Hoje existe uma consultoria agronômica online. O cara te Online. contatou, cara, te trouxe uma situação, de repente de manejo, você não entrou em detalhe, nem precisa também, mas. E aí, através do seu conhecimento, você vendo as imagens, vendo a situação, o cara te explicando o que estava acontecendo, você fez uma recomendação, um posicionamento, e o cara, pô, legal, gostei. Ele está contigo até hoje, então quer dizer que o negócio, né, foi bom, né, cara? Então, acontece esse tipo de situações, né? Algumas coisas são muito diferentes. Dentro de uma propriedade. Você pode pegar uma propriedade aqui no Brasil de 500 hectares, por exemplo. Em uma extremidade dessa propriedade à outra, às vezes a situação é totalmente diferente, no mesmo local. Imagine daqui lá para o Paraguai. Porém, existem algumas similaridades, que a planta de soja ela é daquela forma, a sua fisiologia é daquela forma. Então, alguns manejos bem estudados, eles podem fazer o efeito. Então, naquela época, o agricultor estava numa situação em que ele teve uma recomendação para o seu soja e o soja dele estava tendendo a acamar. E ele passou por uma situação onde o soja dele vegetou demais em outras safras e ele falou, esse grão não pesou. Então eu estou com medo que isso aconteça de novo. Ele me contatou. Ele falou, tem algum manejo que eu possa fazer para essa soja para ela render mais em peso de grãos? Sim. E quanto que é o tamanho da área? Ele falou 100 hectares. Eu falei, então faça em 90 hectares o meu manejo e deixa 10 sem fazer para tu ter os separado. Mas onde é que eu vou deixar os 10? Eu falei, eu confio em você, coloca numa área coerente. Coloca numa área coerente para tu colher separado para ver o que aconteceu. E aí eu pedi análise de solo para ele e pedi o que ele usou de adubação mineral. E ali eu encontrei um gargalo de um nutriente e conhecendo as ferramentas do mercado, justamente ele tinha lá perto da sua propriedade essa ferramenta, né, que é um bioestimulante, e nós fizemos o uso desse bioestimulante na hora exata e atendendo um baita de um gargalo de um macronutriente para a folha e ele conseguiu ter um rendimento muito maior. Então, conhecimento mesmo que na hora certa, aplicado da maneira correta, ele tem um alto retorno econômico e o agricultor se beneficia em fazer isso. Aí ele colheu separado, tudo certinho, daí começamos a desenvolver mais trabalhos. Né? Legal. Olha só, cara, que história legal. Muito bacana. Essa eu vou deixar guardada aí. Vamos usar no futuro. Um bom exemplo de como, né, trabalhar de forma eficiente e remoto, talvez, né? Seja remoto. O que você conseguiu fazer naquele momento. Foi assim, hoje, a gente vive assim um momento que a agricultura vem... Eu vejo assim que a gente tem passado por transformações, né? Transformações e tecnologia, o próprio digital, né, cara? Que hoje a informação, ela transmite muito rápido, né? Sim. E eu vejo que nós, do agro, nós, engenheiros agrônomos, hoje a gente precisava melhorar um pouco mais, né? Essa questão de comunicação. Eu sempre converso com a minha equipe e várias outras pessoas que já passaram aqui pelo podcast também trazem vários insights, né? De como a gente poderia melhorar essa comunicação. Ou seja, não basta ser técnico, mas também tem que saber se comunicar. Me fala assim um pouco de como você acha que a gente deveria melhorar essa parte de comunicação lá no agro, lá no campo com o produtor. Ou seja, você sabe, mas como que um técnico poderia se posicionar melhor? Tecnicamente, se comunicando com o cliente? O que você ouve dos seus assistidos, vamos dizer assim? Bom, essa parte da comunicação, ela é uma parte que ela é estudada há muitos e muitos e muitos milhares de anos, não é verdade? Nós temos registros aí dos estudos entre os seres humanos há muitos anos antes de Cristo. E desde aquela época, nós vemos que a relação entre dois seres humanos, ela tem que ser embasada pela confiança. Tá? Então, o primeiro passo é a confiança. Mas para que eu vou precisar de confiança? Por exemplo, se eu vou me relacionar com um ser humano e eu vou lá comprar um pastel para mim tomar um café da manhã, por exemplo. Pois é,
Se você está indo lá naquele lugar, você está buscando aquele pastel, que ele não é nem muito salgado, nem falta sal, ele tem aquele aspecto da massa que você gosta, aquele recheio que você gosta, então sim, é uma relação de confiança, você confia que você vai encontrar naquele lugar aquele pastel. Então, e essa relação de confiança, ela exige duas coisas principais. A primeira é tempo, né? Como é que eu vou chegar, vou desenvolver uma relação de confiança com o Michel? Eu trouxe um pendrive aqui, vou carregar aí na sua mente esse pendrive com tudo que eu sou. Isso não existe. Então, você vai precisar dessa experiência comigo. E isso leva tempo. Então, você tem que ter um tempo de relacionamento com esse cliente, com esse agricultor, ou com a sua equipe, se você é líder também, você vai liderar pessoas, você vai ter que fazer esse objetivo que você tem traçado para a tua empresa, você precisa de tempo e confiança para poder trabalhar com essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. No agro, eu vejo que o principal erro é querer o resultado para ontem. É muito imediatismo. As pessoas traçam planos gigantescos para o curto prazo e quase nenhum plano para o longo prazo. Então, você tem que ter ali uma meta de relacionamento com clientes para começar a fazer esses primeiros trabalhos, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, aí nós já entramos depois que passou esse momento da confiança e do tempo que você começou a trabalhar com o agricultor. Aí você vai precisar, sim, ter algumas ferramentas mesmo com você, para você poder fazer todo o teu trabalho. Por exemplo, se você tem conhecimento e você consegue fazer a diferença dentro da fazenda do agricultor, aí nós entramos, sim, na comunicação para poder ajudar. De tudo que já foi falado aqui no podcast, assisti alguns episódios, eu acredito que uma das coisas que ficou meio à margem é a questão de falar pouco, né? Saber o que falar. Veja que ninguém gosta de ficar ouvindo alguma pessoa falar por muito tempo, salvo aqui no podcast, ou quando você vai assistir uma aula que você está buscando aquela informação, sim, você quer mais. Mas nas relações interpessoais entre seres humanos, existe um ponto, né, uma relação pessoal mesmo, que é saber ouvir. Um bom ouvinte, ele é capaz de fazer com que você se sinta importante, que você tenha importância, que a tua voz vale. E é esse ponto de elo que você pode traçar para melhorar aquele relacionamento que você já tem com o agricultor, tá bom? Então, pessoas que têm um baita conhecimento e só não param de falar em nenhum momento. Então, saber falar, dosar isso é muito importante. Você pode sim conversar com o agricultor sobre uma organela que tem dentro da célula e faz lá o seu trabalho. Você pode conversar com o agricultor e falar para ele sobre o que aquele princípio ativo vai fazer dentro da praga para obliterar a praga ou a planta daninha, seja lá se você está usando um herbicida. Mas eu acho que é saber falar a hora de começar e a hora de parar a falar, né? Outras ferramentas que são importantes na comunicação também, aí você tem que ter bala no teu pente, né? Você tem que saber como ter gatilhos mentais para que a pessoa tenha uma experiência prazerosa com você e também tenha ali, leve ferramentas daquela conversa que você teve contigo de fácil entendimento, né? Você tem que saber, é bom que você tenha feito alguns cursos de oratória, né? Quando você vai montar uma apresentação, uma palestra, hoje o agrônomo, muitas vezes ele tem que fazer lá uma apresentação para aquela comunidade que ele vai assistir, né? Então ele precisa ser um bom palestrante também. Então ele tendo essa formação adicional à faculdade pode ajudar muito ele no dia a dia. Perfeito, você foi cirúrgico. Você trouxe os pontos que eu ia resumindo, né? Fiquei montando isso na minha cabeça, né? O primeiro ponto que você trouxe é a questão do falar demais, né? Existe sei lá, um jargão falando assim que vendedor bom é aquele vendedor que fala demais, né? Eu também concordo contigo, não é isso não. Na verdade, o ser humano, ele se interessa por aquilo que realmente faz favor a si mesmo, certo? Então, falar demais, ninguém gosta de alguém que fala demais. Pelo contrário, você gosta de alguém que está interessado demais em você. Então, se você está falando demais, mas está falando algo que interessa a pessoa, por exemplo, estou aqui falando com o Alfredo. Só que se você achar que na minha conversa eu estou tentando falar de mim, cara, poucos minutos, poucos segundos, você já vai distrair sua atenção e você vai focar, sei lá, na câmera que está ali atrás de nós, entendeu?
Mas a partir do momento que o vendedor, eu acho que esse é o grande conceito, a partir do momento que o vendedor consegue captar que a conversa não é sobre ele nem sobre o produto dele, mas sim sobre a dor e a necessidade do cliente. A partir do momento que o vendedor se senta na cadeira como um especialista e começa a perguntar e falar sobre o problema do agricultor, ele ganha a atenção do cliente, do produtor. Eu acho que você resumiu, de certa forma, o que você trouxe é mais ou menos isso. E outra parte que você falou no final, eu achei fantástico também, que é assim, é a questão do pente, né, que você falou ali, do ter bagagem, né, cara? Sim, Porque sim. não adianta nada você querer ir lá, falar. É o conhecimento que produz. Sim, com É o certeza. jargão, o conhecimento produz. Então você vai querer falar, mas você vai falar do quê, meu amigo? Sim. Então, assim, a técnica de oratória que você trouxe ali, os cursos de linha de oratória, não é só saber falar, se expressar, ter uma voz bonita, um timbre bonito de voz. Não, meu amigo. A comunicação, na verdade, passa por uma estruturação, certo? Com certeza. Ou seja, começo, meio e fim. Como é que você vai captar a atenção do seu cliente? Eu acho que isso é uma coisa que nós, como vendedores, como produtores ou como engenheiros agrônomos, nós temos que entender. Que a comunicação, ela tem uma estruturação. E aí é onde você consegue a atenção do seu cliente e o cliente vai parar para te ouvir. Sim. Por quê? Porque você tem conhecimento e aí você sabe se expressar. Esse é o nosso grande desafio. Porque a informação está no TikTok, está no Instagram, está no YouTube, está em todas as plataformas digitais, meu amigo. Então, ou você melhora a sua forma de se comunicar, de se expressar e de se organizar, ou simplesmente você não vai ser ouvido. Simplesmente assim. Não é verdade? É isso aí mesmo, com certeza. E assim, dentro desses 10 anos aí da Agrochime, tem algum profissional assim algum técnico que você acha que linkou bastante, não precisa citar nomes, tá? Mas Sim, algum exemplo com certeza. que realmente o técnico, porque assim, eu vejo que dentro da comunicação, e explorando um pouquinho mais essa questão do ter o pente carregado, né, de técnico mesmo, eu vejo também que tem muita gente que fala demais, mas tem pouca bagagem para poder realmente ir lá e contribuir com o agricultor de forma extremamente técnica. Sim. O quanto que isso é importante, você acha, hoje, 2025, com relação a nós mesmos, aos vendedores? Quanto que o técnico ajuda a vender? Sim, veja bem, eu vejo que o agricultor ele é um ramo de clientes muito bom de ser atendido. Eu adoro, amo de paixão atender os agricultores. Você pode ver que o agricultor ele é muito objetivo no que ele está buscando, né? Ele quer que o problema dele seja resolvido. Só isso. Então, se ele tem lá um problema de planta daninha, ele não quer mais ver aquela planta daninha. Se as enfermidades atacam muito as suas plantas, ele não quer mais ver elas. Então, você levar a solução para o problema do agricultor, ele é o que mais vai resolver o problema. Ele tem que resolver o problema dele. Né? Aqui nós podemos falar a verdade e com papo reto. Papo reto. Hoje em dia existem várias discussões. Se o profissional é isso ou é aquilo, o que ele faz no final de semana dele, né? Ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, o primeiro passo é ser um resolvedor de problemas. E para você resolver problema do agricultor, você tem que estar estudando. Você não vai conseguir fazer, né? Desenvolver aquele trabalho para isso. Então, dentro da minha carreira profissional, eu me debrucei muito dentro dessas temáticas, né? Resolver problemas dentro das fazendas, para realmente buscar aumentar a produção. A minha tese de doutorado ela foi feita em cima de um problema aqui da região. Eu busquei incessantemente informação para resolver esse problema daqui, né? Nós estávamos tendo um problema com a falta da eficiência do calcário. Aplicava calcário, tirava análise, pedia calcário de novo. E pedia calcário de novo, pedia calcário de novo. E aí nós fomos achar a raiz desse problema para resolver através, né, desse trabalho. Então, o primeiro passo é esse técnico se debruçar em resolver o problema do agricultor, buscar conhecimento, então, para resolver o problema do agricultor. Legal, cara, né? Olha só, interessante, né? Você não se conformou apenas com o problema, mas tinha que buscar a solução. Acho que esse é o ponto. Que eu vejo assim que essa nova geração que está vindo aí não tem essa paciência, né, cara? Quer simplesmente, sei lá, vender. Quer vender. E eu, sei lá, conversando com alguns clientes e conversando com muita gente, que a gente está nesse meio há quantos anos, né?
existe esse grande preconceito. E não é, na verdade, não é só preconceito, na verdade, existe alguma verdade nisso também, né? Que o vendedor está preocupado só em vender. Só em vender. Ou seja, ele vendeu, ele fez a parte dele, vendeu. Mas o cara esquece do pós-vendas, né? E aquele negócio que você falou há uns minutos atrás, que eu achei fantástico também, que o vendedor não tem que se preocupar apenas com a safra, mas sim olhar para frente, né, cara? Quantos vendedores hoje, Alfredo, fez a venda esse ano do produto A, B ou C, do milho, sei lá, da semente de milho, da semente de soja, do herbicida, fungicida, e já está pensando, já está conversando com o agricultor do manejo do ano que vem, da safrinha ou da safra de verão do próximo ano. Entende? Acho que falta isso, falta essa construção, essa comunicação, esse planejamento, cara, a longo prazo. Entende? Imagina você, né? Imagino eu me coloco como agricultor, chegar e o vendedor, né, o consultor que está indo lá, o cara já começa a falar comigo do futuro, começar a planejar o futuro, começar a planejar o que a gente vai fazer daqui, sei lá, baseados nos resultados, baseados nos ensaios, baseado na pesquisa. Você tira aquele estigma, né? Esse estigma de que, pô, eu tô aqui só para vender. Sim. O agricultor, ele vai estar de olho no teu trabalho, e você tem que ter alguma coisa exclusiva para apresentar para ele. Se você é agricultor, uma coisa é certa, hoje alguém vai tentar te vender alguma coisa. Não tem um dia que um agricultor passe sem alguém oferecer para ele. Ele vai no banco, alguém quer oferecer. Ele vai numa agência fazer uma revisão, o pessoal já está oferecendo a outra caminhoneta do outro ano para ele. Ele vai fazer isso. Ele está sempre sendo assediado por algum vendedor. Então, você tem que trazer para ele, nos momentos que ele estiver contigo, uma exclusividade. Você tem que quebrar a cabeça para fazer isso. Então, quando você me perguntou, Alfredo, você tem algum técnico que você conhece, que já te inspirou, que você trabalhou, né? Eu tenho vários técnicos que eu passei, né, por eles. E eu sempre tive comigo esse princípio de pegar o lado bom das pessoas e deixar o lado ruim delas à margem. E ficar, assim, com o lado bom de cada ser humano. O principal problema de uma pessoa depressiva, ansiosa, é que ela perdeu a fé no ser humano. Então, para ela, tá todo mundo querendo enganar ela, tá todo mundo querendo trazer alguma coisa. Então, para a gente fugir disso, a gente tem que saber que cada ser humano ele tem o seu lado bom para ser feito, né? Então, eu vi vários grandes exemplos de profissionalismo na minha carreira e procurei, sim, pegar partes deles para colocar dentro do meu pente, para mim ter repertório. Você compreende? Muitas vezes, o jeito que a pessoa faz é com tanta maestria que é quase um método que ele faz aquilo. E você usar daquele método também, né, em uma situação que você não sabe o que fazer, pode fazer você dar grandes passos em direção ao que você quer. Né? E assim, a primeira coisa que eu vejo que um agrônomo, quando se forma, ou já está há um longo tempo no mercado, porque a gente conhece a geração mais antiga que está se aposentando agora, né? Tenho vários exemplos desses agrônomos na minha cidade. Fiz estágio com eles lá atrás, trabalhei com eles nos anos de 2008 até 2012. É a mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade para crescer, você tem que ter uma mentalidade para mudar. São duas coisas diferentes. Eu vou falar para você assim, eu converso com alguns agrônomos, eles falam, não, Alfredo, se eu fizer isso, eu não sou mais eu. Eu perdi o que eu era. Eu não sou. Veja bem, você pode continuar sendo o mesmo Michel, a sua essência pode estar conservada. Agora você pode mudar o jeito que você faz as abordagens com as pessoas. Se você vem de uma família que fala muito, você apenas colocar num molde o seu jeito de falar e falar pouco não quer dizer que você não está mais sendo você. Não, não é isso. É uma mentalidade que você tem que ter para buscar aquilo, né? Essa mentalidade ela vai mais além, Michel. Por exemplo, algumas pessoas elas são agradáveis, elas querem ser agradáveis. Então, eu vou lá no meu produtor, eu não quero causar nenhum pinguinho de desconforto nele, né? E muitas vezes você deixa de colocar todo o trabalho que você fez para o agricultor na mesa. Fala, olha, seu Michel, eu trabalhei para o senhor aqui durante essa safra. Será que o senhor não pode dar uma força para mim agora, né? Usando esse produto que eu tenho, que é técnico também?
né? Não vou, se eu fizer isso eu vou desagradar ele. Então é uma mentalidade que a pessoa deixa de quebrar, não é verdade? Outras pessoas são muito perfeccionistas, né? Eu vou fazer um history hoje sobre o meu trabalho, né? Vai lá, tira uma foto da máquina trabalhando ou do plantio, ela notou um pequeno errinho, não vou postar porque senão vão me julgar, vamos né? julgar. Então essa pessoa podia lá fazer lá, por exemplo, 20 stories no mês, 30 stories no mês, ela faz 2. Então ninguém Até vê do o que ela está perfeccionismo. fazendo, né? Então essa mentalidade da pessoa ela tem que mudar para buscar essa prosperidade. Vi muitos grandes profissionais desses que trabalharem comigo esbarrar também, por não querer mudar. Funcionário meu trabalha dessa forma aqui e eu não vou fazer diferente porque ninguém fez para mim quando eu comecei, né? Só que o mundo mudou. Tem coisas diferentes hoje, tem ferramentas diferentes, tem formas diferentes de você tratar o teu colaborador que vão fazer a tua empresa render mais. Então, por que não mudar em função do crescimento dela? Então, essa mentalidade, ela pode fazer com que você prospere ou não dentro da tua profissão. Tá? Então, eu tenho desenvolvido isso comigo. Eu tenho um método de trabalho hoje, mas isso não quer dizer que eu estou estacionado. Eu tenho um jeito de cuidar do meu corpo hoje, não quer dizer que ele esteja estacionado. Eu tenho um jeito de ver e ele não está estacionado. Eu estou sempre buscando melhorar aquilo lá. Né? Então, isso aí é uma das coisas que tem me levado mais longe. Né? Já fiz remoções do meu jeito de trabalhar muito grandes, que foram muito ruins para mim no começo. Mas depois, todo esse alicerce feito, ele valeu a pena. Né? E hoje eu sou grato ao Alfredo lá antigo, que rompeu essas barreiras e conseguiu trazer para o seu modo de vida coisas novas, né? Por mais dolorido que fosse. E jogar a gente num outro patamar de produtividade, né? Num outro patamar de rendimento durante a semana, que isso daí faz bem para todo mundo. Né? Faz bem para minha família, né? Faz bem para os agricultores que eu assisto, faz bem para a minha equipe de trabalho. Então, acho que essas mudanças elas são muito boas. Então, mentalidade. Né? É mudar a mentalidade. Na verdade, assim, eu acho que é importante, né? Você citou um ponto legal que, assim, a gente não precisa... Hoje, a gente tem que ter uma mente, né? Uma mente apta a mudanças, né? E não o que nós fazemos hoje está totalmente certo, né? E de repente o que nós fazemos hoje vai estar desatualizado daqui 2, 3, 5. As coisas mudam muito rápido, né? Sim, mudou muito rápido. Muito rápido. Então, quem diria que eu estaria aqui gravando um podcast em 2025 com você? Com certeza. Entendeu? Um cara que saiu do interior do Mato Grosso, numa fazenda chamada Copacabana, lá em Poxorel, do lado de Primavera do Leste. Então, cara, não tem como prever essas coisas. Então, assim, se eu fosse também ficar parado naquilo que eu fui criado, de acordo com a minha cultura, ou com os ensinamentos que eu tive até a minha infância, não menosprezando, mas hoje eu deveria ser um motorista de caminhão ou motorista de ônibus. Sim. Ou dirigindo um trator na roça, que eu adorava, adoro, inclusive, até hoje. A parte de maquinário e operações, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter pessoas ao nosso lado, e eu acho que esse é o grande jargão nosso, e por isso que eu faço isso aqui também, porque sempre eu vou ter algo de bom que eu vou captar de você, sempre tem algo de bom que eu vou convidar, que eu vou captar do entrevistado que eu vou conversar semana que vem, do que eu entrevistei semana passada. Então, todas as pessoas que passam por aqui, nós temos que tentar extrair o melhor delas, né? E tentar falar, pô, cara, eu preciso melhorar nisso. Sim, né? Então, acho que esse é o grande dilema da melhoria constante do ser humano, né? Então, com certeza. A essência do ser humano ela tem que permanecer. Né? Eu sou também vim de uma família humilde, nós somos muito trabalhadores, né? Minha família inteira. Eu continuo com essa essência, mas você tem que quebrar alguns paradigmas, né? E isso vem de uma educação, ele vem da educação de buscar ferramentas, cursos, ler livros. Você não tem como você falar para mim que você ficou um ano se você não leu nenhum livro da tua área e nem de uma outra formação que vai mudar você. Nós precisamos mudar, precisamos caminhar em direção. A gente tem uma disciplina de estudo, né, cara? Não Sim, adianta, tem que ter, né? uma organização em cima disso. E aí nós temos exemplos consolidados disso no dia a dia, é só você olhar e ver. É só você olhar e ver. Eu fico assim muito preocupado com a incapacidade de muitas pessoas de não ver o que está acontecendo. Né? Eu sempre saliento com a minha equipe, assim, ó, nós recebemos lá todo dia alguma empresa grande quer vir lá e trazer um produto para nós substituirmos o que nós viemos usando. Na parte de bioestímulo, na parte de adjuvantes, por exemplo.
nós vemos dois tipos de produto. Tem produto que ele é resíduo de uma indústria, por exemplo. Um produto que é resíduo de uma indústria. E aquela empresa, ela quer forçar a entrada daquele produto a todo jeito na agricultura. Esse meu produto aqui, ele tem enxofre, então ele serve para nutrir a planta com enxofre. Fora isso, ainda ele entrega um efeito nas pragas e fora isso ele ainda entrega um efeito na cauda. Né? Você fala, pô, mas qual é o foco do teu produto principal? Não, ele é um produto multifuncional. Tá? E você vê algumas outras empresas que se debruçaram em estudar lá um problema da agricultura. Por exemplo, tem uma empresa que se dedicou a estudar o enraizamento das plantas. E ela pegou a fisiologia da planta, viu os micronutrientes que mais faltam no solo brasileiro, no solo aqui do Cone Sul, que é um solo diferente da parte da agricultura americana e europeia. Lá nós temos um tipo de clima predominante, aqui é outro totalmente diferente. Se debruçou em cima daquilo, desenvolveu a ferramenta, avançou o produto 1, 2, 3, 4, até chegar naquele produto e trouxe aquela solução para a agricultura. Então, são coisas diferentes. Se a tua empresa tem esses dois tipos aqui de produto e quer forçar a barra a entrada dentro da fazenda, ele não vai convencer, não vai fazer. Mas tem vendedor bom que vai lá e vende. Concordo para você. Só que por quanto tempo você quer vender para o agricultor? Né? Eu estou sempre participando dos treinamentos, e assim como também o Michel está aqui participando dos treinamentos. A gente vê uma Long Ping falando que vai trazer ferramenta para o agricultor lá para 2033. 2032, você vê quanto tempo que a companhia está pensando na frente para fidelizar o agricultor? E aí vem de encontro com o que você falou, né? Um time forte para cumprir os objetivos. Né? Se você quer prosperar dentro da agricultura, e você está notando que as pessoas que estão em volta de você não buscam aquilo, cabe a você pagar caro, se esforçar muito para entrar num time vencedor. Que daí você vai conseguir ter o resultado do teu trabalho maximizado. Você não vai fazer nada sozinho. Não tem como um vendedor, um agrônomo que vai trabalhar com vendas, prosperar se ele tem um líder que não está nem aí para o trabalho dele. Ele tem que ter uma pessoa que está ajudando ele no dia a dia, buscando ajudar, ir lá, eu sou teu líder, eu trabalho com você, e o meu comandado trouxe para mim uma situação de campo que ele não conseguiu resolver, eu deixar o cara sozinho lá para os crocodilos comer ele, eu tenho que ir junto ajudar. Então, exatamente. O time forte, a companhia de pessoas fortes vai ajudar você também no teu objetivo, né? Seja cercado de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você busca e rejeita a mesma coisa que você rejeita. Esse que é o caminho também uma ferramenta muito boa que vai te ajudar a você crescer dentro da tua profissão. Constante, na evolução constante. Concordo plenamente, cara. Nossa, fantástico o seu exemplo. E partindo assim já para uma parte de futuro, nós partimos ainda, estamos na era do digital, né? Nós estamos na era da tecnologia, das máquinas que estão trazendo dados, informação, a comunicação, né? Nós vamos passando pela comunicação. Hoje, nossos ouvintes, e muitos deles estão no trajeto, né? Sim, entre uma cidade e outra, escutando no Spotify, no YouTube. Então, o conhecimento está sendo transmitido, né? Perfeito. E daqui para frente, por exemplo, para quem está na universidade ainda, nós passamos aí há 17, 18 anos atrás, né? O que você acha que uma dica que você poderia dar para quem está embarcando nesse barco agora do agronegócio? Talvez essa seria a pergunta. Que dica que você daria para quem está começando? Você já deu várias dicas, né? Só resumindo aqui, você falou muito de comunicação, você falou muito de conhecimento, de estudar, né? Mas e se você estivesse se formando hoje, com a cabeça que você tem hoje, o que você faria hoje, saindo da universidade hoje? Que meio que você entraria hoje? Como você se prepararia para chegar onde você está hoje? Que forma que você faria diferente, talvez? Bom, vamos lá. Ou igual, né? De repente, não, né? Eu tenho essa resposta muito bem feita. Isso aí, para mim, é uma verdade absoluta. Você que está se formando hoje, procure fazer poucas coisas, mas muito bem feitas. Bom? Por exemplo, se você está se formando e você quer trabalhar com drones, aprenda sobre drones, aprenda sobre tecnologia de aplicação. Deixe outras coisas para um segundo momento. Se você é uma pessoa que está buscando trabalhar e ser líder de uma equipe, trabalhe para ser o melhor líder. Procure aprender poucas coisas e muito bem feitas. Quando eu me formei, eu
comecei a me debruçar e me debater para todo lado. Quem não fez isso, né? Eu me debrucei, eu procurei aprender sobre plantas daninhas, sobre doenças de soja, sobre tudo que eu tinha uma inquietação dentro de mim que muitas vezes nem saudável era, em busca de conhecimento. Mas eu vejo que se você crescer metros em direção a um setor, você vai ter um emprego garantido, o mercado vai procurar você para solucionar aquilo e você vai poder fazer, né, todo esse teu trabalho. Claro que foi muito importante para o Alfredo que eu sou hoje, mas hoje na minha vida eu busco crescer metros em Direção ao seu propósito. numa direção ao meu propósito, né? Aquele ramo de conhecimento. Então acho que isso aí é um conselho para quem está se formando agora para poder ter o teu trabalho muito bem feito. Hoje o digital ele traz uma certa ilusão, eu vejo, a muitas pessoas, porque o que acontece? O meio agrícola, o meio da agricultura, ele é uma parte diferente ainda, nesse primeiro momento. Pode ser que isso mude com o tempo, mas eu acredito que não vai mudar isso que eu vou falar agora. Eu já fiz isso como empresa, nós investimos muita grana em digital, mas o que dá mais resultado hoje para o teu negócio é o boca a boca do agricultor. O agricultor falando bem de você, o teu cliente falando bem de você é o que vai acontecer. E isso eu acho que não vai mudar, por quê? Porque eu estudando agora comportamento humano, fiquei muito tempo estudando solo, planta, tal. E aí eu vi que justamente isso que você falou, muitas vezes as minhas mensagens não passavam tudo aquilo que eu sabia, ou não entretinham as pessoas daquele jeito que eu gostaria. Você gostaria de transmitir a comunicação, né? E eu vejo isso, por exemplo, a minha mulher na minha casa, se ela respeita alguma outra mulher que recomenda um certo tipo de material, ela vai comprar aquilo que aquela mulher recomendou. Você está entendendo? E na agricultura também conhece assim. E eu, quando vou comprar alguma coisa, eu consulto pessoas que eu confio para me recomendar aquilo. Por exemplo, estou querendo trocar de carro agora. Então, peguei uma pessoa que eu vejo que faz boas compras de carro, eu vou trocar uma ideia com ele. Qual o critério que tu usa para trocar de carro? Por que você comprou esse? Aí ele me explicou aqui. Você compreende, Michel, o que eu estou falando? Então, boca a boca do agricultor. Pô, comprei o milho aqui do Michel, o cara me atendeu bem, o milho dele teve um rendimento que ficou em terceiro lugar na minha fazenda, só que a hora que eu liguei ele me atendeu, então esse cara é bom. O Michel me veio me visitar, o que você me fala dele? Você está entendendo? O boca a boca do agricultor é muito forte. Então, se você é um agrônomo que entrega a solução para aquele ramo que você está estudando, fala pouco, a tua experiência dentro lá do agricultor é sempre satisfatória, com o tempo você vai ganhando confiança e o agricultor vai recomendando você para outras pessoas. É isso que eu busco fazer dentro dos meus clientes hoje. Eu busco fazer com que o cliente que eu estou trabalhando com ele há mais de 10 anos, ele tenha uma experiência boa comigo de novo e ele possa falar bem de mim e me recomendar para outro agricultor. Então, é isso aí que eu busco fazer dentro do meu dia a dia de trabalho. Concordo plenamente. Eu acho que o digital, na verdade, é uma base. É a base, muitas vezes, até para você se demonstrar e conseguir acessar mais pessoas. Mas não que você vai conseguir ter relacionamento com todas essas pessoas. E aí é onde que você entra no meio que você está mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, vamos pegar um agrônomo da cooperativa, ou uma revenda, ou nós mesmos das multinacionais aí que trabalhamos no dia a dia. Postar um story, postar o que você está fazendo, vai ajudar você a mostrar para a sociedade, para quem está te vendo, aquilo que você está fazendo. Mas o arroz com feijão bem feito, que é o agricultor que você entrevistar naquele dia, é o grande diferencial que você tem que ter. Com certeza. Né? Porque uma coisa é aquilo que você mostra, uma coisa é aquilo que você faz. E aí, no final, meu amigo, quem você é de verdade? É aquilo que você mostra ou aquilo que você faz? Não é verdade? Sim. E no final, o público é crítico. Não é verdade? A verdade uma hora vem, né? Ela vem. A verdade é uma lâmpada acesa no escuro. Não tem como não ver. Não tem como apagar. Se você chegar para uma pessoa e falar a verdade para ela, ela vai sofrer um apagão. Ela fala, pô, esse cara falou para mim a realidade. Não tem como você fugir dela, né? E isso que você faz, de novo, né? Tem a mentalidade para isso. Não quer dizer que você, fazendo uma tarefa diferente, você não é a mesma pessoa que você é. Você está corrompendo as suas origens. Não, pelo contrário, você está melhorando, você está trazendo isso, né, para a tona, né?
várias filosofias ao longo do mundo. Se você estudar Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes filósofos que ensinaram sobre comportamento humano. E uma coisa interessante da filosofia é que ela aceita crítica. Dentro daquele jogo dela, ela aceita todas as críticas que você possa fazer. E eles sempre buscaram o bem viver do ser humano. Então, essa prosperidade intelectual buscada, ela deve ser colocada assim no trabalho. E aí, quando a gente estuda os grandes filósofos que passaram e mudaram a história da humanidade com seu pensamento inovador, a gente passa até mesmo por Jesus Cristo, né? E o que Jesus Cristo disse que era para nós fazermos, né? Ele disse assim, ó, o grão de trigo morre para gerar uma nova planta, né? Então, o Michel, ele morre para gerar um Michel novo. O Michel, ele morreu de alguns conceitos e preceitos que ele tinha para nascer uma pessoa nova, aprender mais sobre agricultura, fazer as coisas de um jeito diferente para levar isso para a agricultura. Concordo plenamente. Eu tive uma experiência comigo agora, justo nesse mês, né? Eu tinha montado uma apresentação para mim fazer no show rural. Até agradeço a Bayer pela oportunidade que me deu, me convidou para falar sobre doenças de plantas. Eu tinha todo um conhecimento organizado sobre isso. E aí eu estou estudando também como trazer palestras mais eficientes, palestras com que as pessoas saiam dali com aquela informação e que seja que chame a atenção dela. E aí eu mudei a minha palestra, né? Então eu tinha uma palestra totalmente dedicada, com uma linha de raciocínio, eu falei, não, vou mudar. E coloquei lá 5 formas de obter a máxima lucratividade com o teu fungicida químico, né? Já chama a atenção, já é diferente, né? Parecia que era um youtuber que ia lá fazer, né? Tu entra no YouTube e hoje tem lá 5 formas de editar vídeo rapidamente, 5 formas de deixar a iluminação do teu estúdio boa, 5 formas de você, né, comprar lubrificante para o seu carro, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vou colocar dessa forma aqui, né? 5 formas de você usar. Então, quando eu trouxe isso, né, e passei forma diferente, né, para os supervisores que avaliam tudo antes de você fazer, né? Imagine uma companhia grande dessa, ela passa por muitos filtros até chegar e você poder realmente fazer o teu trabalho, porque eles querem que aquela experiência do cliente que vai lá assistir seja excelente. Então você tem que se submeter à crítica. Foi às vezes que eu mais recebi elogios, que as pessoas mais gostaram da palestra. Da dinâmica. Né? Então, Legal. assim, não quer dizer que o cientista do Alfredo morreu, mas eu trouxe aquela informação de uma maneira diferente, eu quebrei aquela maneira que eu fazia para trazer uma nova. Isso trouxe benefícios para todo mundo. Então eu pergunto, né, tá errado ou certo fazer isso, né? Claro que está corretamente fazer isso. Né? Trouxe um bem viver para todos que participaram ali. Então eu falo isso e também faço isso, né? Não estou aqui falando alguma coisa que eu não faria. Né? Sensacional. Você trouxe um exemplo prático daquilo que nós começamos a falar no início do podcast. É a essência entre o conhecimento e a forma de se comunicar. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus, que eu acho os caras sensacional. Mas eu tenho um exemplo do show rural agora também, cara. Sim. Tem uma empresa aí que trouxe os meninos lá do agro, né? Os primos do agro. Eu acho eles fantásticos. Os meninos são muito inteligentes. Sim. E eles fazem uma comunicação divertida, né? Sim. Do agro, dos problemas do dia a dia do agro e tal. E aí que tá, né? A questão do conhecimento, né, cara? O conhecimento e a comunicação. O grande segredo disso, né? Os meninos, cara, eu passava na empresa lá e eu via filas de pessoas para ir lá tirar uma foto com os meninos do agro. São 2 meninos, né? Sim. Deve ter, sei lá, seus 30 anos, menos que isso. Que se comunicam muito bem, certo? Certo. E aí eu tive relatos da própria empresa, que são amigos nossos, né? Que tinha pesquisadores lá com 30 anos de renome, que trabalham em instituições extremamente sérias, né? Que poderiam dar um show a qualquer momento sobre conhecimento, né? Sim. Sobre como produzir mais de forma eficiente. Pergunta se tinha fila para falar com essas pessoas, cara. Sim. Entende que o conceito da comunicação, cara, hoje se tornou... É aquilo que você falou, por exemplo. Entendeu o exemplo, né? Sim. O que você está valorizando hoje? A fama ou o conhecimento? Com certeza. Certo? Então, o que você trouxe de exemplo agora, para mim, foi fantástico, cara. Porque se essas pessoas que são, né, que são, cara, pessoas que têm um conhecimento absurdo sobre um tema, sobre um assunto, que são pesquisadores, que se dedicaram a vida toda para trazer a melhor solução e entende realmente daquele assunto, daquela praga, daquela planta,
mas transmitem de uma forma convencional, de repente, o conhecimento. E aí não desperta tanta... Ainda mais dos jovens que estão vindo aí, né? Da molecada, né? De repente pega um cara igual eu e você, que tem já seus, né, quase 40. Você deve estar com quase 40. Eu já passei. Tem 38 anos. Então, quase, né? Eu já imaginei que você não lá. tem cabelo branco, pô. Eu já tenho. Então, eu já passei dos 40. Sim. De repente, para nós, daqui para os 50, falar com um cara desse, para nós, eu e você, que estamos da velha guarda, de repente desperta muita vontade. Sim. E a gente quer falar com esses caras 1 hora, 2, 3. Sim. Sério. Mas essa piazada, essa juventude que está vindo, não vai ter essa paciência. Não vai. Entende? Então, esse é o grande ponto. Você, cara, para mim você foi cirúrgico. Pegou o seu conhecimento e transformou numa forma de comunicação mais agradável, mais suave, que desperte a atenção tanto da geração X, geração Y. Agora não sei mais nem que geração tá mais sei lá, que baby burb, sei lá que é que tá, de geração que tá vindo aí, né? E é esse, eu acho que é o grande segredo hoje. Resumindo nosso podcast hoje, você fechou com chave de ouro, que é conhecimento e comunicação. Perfeito. Não é verdade? Justamente. Então, meu amigo, parabéns, sensacional. Tomara que mais gente como você faça isso também, de uma forma diferente, cara. Né? Trazer de forma diferente a comunicação lá no agro. Fred, passamos aí para os minutos finais, já chegamos já numa hora e pouquinho já de podcast. Muito bem. Finalizando aí, eu quero, né, permitir agradecer a sua presença, o seu tempo valioso por estar aqui com a gente, transmitindo um pouquinho mais do seu conhecimento, para todos que estão nos ouvindo aí, Mensagem final, meu amigo. Se tivesse assim se essa mensagem pudesse chegar a 100% dos técnicos e dos agrônomos, dos vendedores que estão nos ouvindo hoje. Suponhamos que essa plataforma hoje, que tem lá seus quase 10 mil seguidores no YouTube, pudesse alcançar, sei lá, 5 milhões de produtores e agrônomos que estão hoje no campo aí. Qual mensagem você gostaria de passar para eles? A mensagem que eu passo para eles é, de novo, né, que eu levo para a minha vida. Esteja sempre buscando prosperar no sentido intelectual, sempre buscando ferramentas novas, sempre buscando conhecimento para aprimorar o seu bem viver. Tá? O teu bem viver é você conseguir vender mais, você vai trazer mais grana para dentro da sua casa. Se você conseguir resolver problema dentro das fazendas do agricultor, você vai deixar o teu cliente menos preocupado, produzindo mais. E eu vejo que nós temos que nos preocupar com a nossa competição fora do Brasil. Né? Hoje eu tenho um cientista chinês que ele é muito diferente do cientista brasileiro. Eu estudei na UniOeste, depois quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu não tinha grana para ter um computador bom. Eu estudei com o notebook da minha esposa, com a tela toda preta lá, metade da tela, meus colegas falavam, como é que você consegue enxergar desse jeito aí, né? E eu olhava para o computador do meu colega e estava daquele jeito também, né? Enfim, e eles têm dinheiro para poder fazer os seus estudos, para fazer suas pesquisas e tudo mais. Então, a nossa competição, ela não é interna, ela é externa, entendeu? Então, hoje, a mensagem que eu deixo para todos é assim, ó, nós temos que nos unir em busca da maior prosperidade da agricultura brasileira. Perfeito? Eu estou vendo hoje muita pessoa levantar bandeira um contra o outro. Porque aquele consultor, aquele pesquisador, ele levanta uma bandeira assim, mas não é bem assim, por que tal? Eu acho que não é isso. Acho que nós temos que buscar o lado bom das pessoas, saber a hora de fazer a crítica. Eu acredito que muitos dessas pessoas não são abertas a críticas, mas você tem que deixar o mercado trabalhar com eles e posicionar eles, colocar eles no lugar deles, né, da forma correta. Mas nós temos que buscar a parte boa entre os outros e estimular isso, né, frente ao agricultor. Né? Eu acredito que hoje nós vemos uma busca muito grande pela informação. Está todo mundo buscando, mas quem que eu sigo hoje que pode fazer diferença no meu dia a dia? Quem que eu sigo que dá uns gatilhos mental interessante, né? E eu acho que nós temos que nos apoiar, né, como pessoas, como empresas. Eu acredito que uma empresa que trabalhe vendendo milho A não precisa ser inimigo do milho B. Eu que sou consultor não preciso ser inimigo do agrônomo que trabalha dentro da cooperativa. Eu que sou pesquisador não preciso ser inimigo de um cara que não tem um doutorado também. Então ele não precisa ficar... Não estou jogando com o meu título, meu amigo. Eu não estou falando nada. Eu só
O que um doutor ele faz? O que um mestre ele faz? Ele passa um tempo estudando e submete o seu trabalho a outros 6 doutores, para eles poderem avaliar. Você quer uma atitude mais humilde que essa? Por que você não estuda na universidade e também busca esse título? É porque lá dentro não sei o que. Então, você é o detentor do conhecimento e ninguém mais é detentor de conhecimento nenhum. Quem é você dentro do muro agronômico para poder ter uma voz ativa ou não? Então, a gente tem que temos que estar aptos a ser criticados tranquilamente, nós temos que ter maturidade para isso e buscar uma maior sinergia, né? Dar as mãos uns com os outros para levar para o agricultor uma maior produtividade. Nosso agricultor produzindo bem, ganhando dinheiro, está todo mundo tranquilo. Agora, se a nossa agricultura começar, né, a ir ladeira abaixo, aí estamos todos no barco afundando e não é esse o nosso método. E não é isso que a gente quer, pelo contrário, exatamente. Ser eficiente, né? Temos que buscar a eficiência a todo momento. Muito bem. Porque a agricultura é cíclica, né? Então, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, porque é cíclico, não tem jeito, justamente. né? Preço de commodity, preço do dólar, tem vários fatores climáticos que a gente sabe que tem coisas que não dá para nós controlarmos. Mas aquilo que a gente puder controlar, nós temos que realmente botar a mão e fazer o melhor que a gente pode. Com certeza. Não é verdade? Sim. Beleza, amigo? Quem está nos assistindo aí, como é que deixa aí seus canais de Instagram, telefone, WhatsApp, fica à vontade. Muito bem. O meu Instagram, que é onde eu compartilho conhecimento e é o canal de acesso para chegar até mim, que é o Conhecimento Produz, né? Alfredo Alves Neto, e a Agrochime. Né? Mas quem falar comigo lá no meu Instagram, eu direciono para o atendimento da Agrochime. Estamos buscando crescer agora, estamos buscando fazendas para prestar o nosso atendimento, levar nossas soluções para mais agricultores, estamos aumentando o nosso time de colaboradores, né, com muita humildade, muito trabalho, muita fé em Deus, nós vamos buscar crescer, levar mais produtividade para as fazendas aqui da região. A Agrochime hoje, ela atende, só para ficar aqui, quem está assistindo, que a gente tem uma expressão grande do nosso canal aí, praticamente o Brasil todo, a gente tem audiência e bastante no Paraguai também. Muito bem. A Agrochime hoje atende agricultores da região oeste do Paraná? A Agrochime atende agricultores da região oeste do Paraná, né? Aqui Próximo a Cascavel, Corbélia Cascavel, Toledo, atendemos, Ibema, Catanduvas, atendemos aqui, estamos prontos para atender a região oeste do Paraná, né? Nossa base de dados científicos, ela serve muito bem para essa região. Então estamos buscando atender, o nosso intuito é fazer o atendimento presencial com o agricultor, semana a semana ali, né? Sujando a botina na fazenda. Então atendemos hoje uma área de 15 mil hectares, estamos com uma abertura agora para a entrada de novas fazendas, né? Para poder fazer esse trabalho de atendimento. Então você, produtor, filho de produtor, procura uma consultoria séria na região oeste do Paraná, faça contato aqui com o Alfredo, da Agrochime, que vocês vão ter um suporte realmente diferenciado, e eu conheço a longa data aí, que eu tenho certeza que vai trazer bons resultados para a sua propriedade. Tá bom? Meus amigos, fica aqui mais um episódio do Vendedor da Agro. Hoje, né, falamos aqui com o Alfredo. Já aproveitem, né? Deixa o seu curtir, seu comentar, essa simples ação sua de deixar um comentário aqui embaixo no YouTube, dar uma curtida aqui, faz com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas. E nosso intuito é apenas esse, é informar mais as pessoas que estão saindo da universidade ou até mesmo como nós, que já estamos há algum tempo rodando o agro, a se atualizar cada vez mais e aprender um pouco mais. E como diz o nosso amigo Alfredo, o conhecimento produz. Então fica aqui com o podcast Vendedor Agro e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.